Olá pessoal, tudo bem? Meninos de 10 a 12 anos, muito prazer, meu nome é Marcelo, sou conselheiro, instrutor do Clube Castelo Forte, enfim, não faz tudo. E vamos, como vocês estão estudando a lição Acampando com o Criador, eu vou passar uma liçãozinha para vocês, que é desse livro, que o tema é Obedecer do quem tem juízo. Porque a natureza está cheia de violência. Na natureza, entre os animais se registra a beleza, mas infelizmente as manchas do pecado como estupro, a violência, a morte e as doenças estão presentes. Uma vez que o homem seria o senhor dos animais, mas pecou, a criação foi sujeita ao pecado e agora serve a instintos corruptos. A aranha Stegodifus não honra sua mãe, que dá à luz a seus filhotes, que ao sair dos ovos a devoram, e depois devoram uns aos outros. Muitos animais matam inclusive filhotes da própria espécie. Animais roubam um dos outros o tempo todo. A fragata, por exemplo, é uma ave especialista em roubar peixes de outras aves marinhas que pescam. Porém, os animais não têm moralidade e não podem ser responsabilizados por seus instintos, mas o homem não é um animal, e sendo a imagem de Deus, mas é um ser moral e responsável. E por isso Deus apresentou os seus mandamentos, todos em Êxodo 20, para proteger o homem. Agora vamos para as perguntas. A primeira, por que os animais são tão ferozes? E por que o homem é violento, corrupto e egoísta? Agora vamos para as opções. Primeira, Deus enfureceu os animais e por isso castigou eles? Segunda, o homem, devido ao pecado, foi sujeito à morte e como ele era senhor da criação, a morte passou a todos os seres que estavam sob seu domínio. Ou os animais evoluíram lutando uns com os outros? Vamos agora para um tempinho para vocês saberem qual é a pergunta certa. Vamos ver qual é a questão, a alternativa certa. Se você colocou a alternativa 2, você acertou, muito bem. Agora vamos para a Bíblia, Romanos capítulo 8, versos 20 a 22. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória do Filho de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. Vamos agora para a segunda pergunta. Os humanos, eles nasceram bons? Nasceram pecadores? Qual desses? A primeira opção, já nascemos pecadores. Segunda, nascemos bons. A terceira, nascemos bons, só que começamos a fazer mal. Agora vamos para um tempinho para você pensar na resposta. Acabou o tempo, agora qual a resposta? Você falou que nascemos pecadores, você está correto. Então vamos para Salmos, capítulo 51, no verso 5. Que diz o seguinte: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Então nós nascemos pecadores. Parabéns quem acertou essa pergunta. Vamos agora abrir a Bíblia em Romanos 7, versículos 18 e 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero eu faço. Então, esses dois versos que mostramos em Romanos, que foi escrito em Romanos aqui por Paulo, ele falou que nós nascemos pecadores. E isso faz com que
nós temos uma tendência a praticar o mal. E só conseguimos praticar o bem se estivermos juntos a Cristo. Porque se a gente estiver separado, uma distância muito longe, nós fazer o bom vai ser impossível fazer. Como podemos obedecer a Deus e nos libertarmos do pecado? Agora vamos para 1 João, capítulo 2, do verso do 1 ao 6. Diz o seguinte: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. É Ele que proporciona pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecidos por isso, se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, e nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse que também andar assim como ele andou. Então, como vimos nesses versos aqui, fala que apesar de João fala que apesar de sermos pecadores, ele fala que Deus tem uma pessoa para nos fazer como se fosse um advogado aqui nos dias atuais, que nos intercede por nós. Quer dizer o quê? Nós pecamos, nós somos pecadores, mas se a gente pecar e formos para Deus, junto com Jesus, irá nos perdoar. E quando estivermos mais próximos de Jesus, nós parecemos mais perto das características dele, como ele veio aqui na Terra. Como ele deu exemplo para nós, de como andar e como agir, para ficarmos juntos a ele. Através da graça que Deus nos dá, nós podemos cumprir sobre o voto dos zeladores e todas as coisas que ele fala para a gente fazer nos dias de hoje. Pois somente pela graça de Deus nós podemos cumprir o que ele nos fala e também pelos seus mandamentos que ele nos deu. Zeladores, o desafio da semana será o seguinte: você irá fazer algum desenho ou colagem de foto, ou pegar Ctrl+C, Ctrl+V no celular também pode ser, de fotos. Aí vocês vão pegar um quadro para fazer os 10 mandamentos, ilustrando eles, representando cada um, e postar nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, enfim, quais você tiver aí. E vão colocar a seguinte legenda embaixo: pela graça de Deus cumprirei os 10 mandamentos. Vamos fechar nossos olhos e orar? Oremos. Amantíssimo Deus, obrigado, Pai, por mais essa lição da classe bíblica dos oradores. E que nós vimos que sem sua graça nós não conseguimos fazer nada, seguir através de você, Senhor. Que nós possamos ter junto consigo, para conseguirmos ter essa graça que você tem. E obedecer também seus mandamentos e suas orientações que você fala na Bíblia. Abençoe esse clube de oradores, que ele se mantenha firme durante essa situação que está tendo hoje. É isso que peço e agradeço, Jesus. Amém. É isso daí, pessoal. Te vemos agora na próxima lição.